Oi, gente. Tudo bom? Espero que todos sejam muito bem-vindas a essa semana de Fenomenologia da PUC São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui hoje apresentando essa mesa para vocês. Esse é o último dia da semana, então eu já estou meio nostálgica, né? Nossa, tá acabando, que tristeza, né? Mas vamos lá, né? Hoje é um tema muito importante e vou contar um pouco sobre como a gente chegou no tema dessa mesa, assim, né? A gente, conversando assim, com a comissão, a gente vai vendo, né, que pouco se fala da pós-graduação aqui no curso de psicologia, né? E tem muita gente que tem interesse, mas acaba até não indo atrás, enfim, também não conseguiu ter contato com esse tema, né? Então, por que não fazer uma mesa sobre isso, né? Eu acho que é um tema super importante para ver a trajetória do Alexandre e da Sofia e também para ver como que é o esquema. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Né? Tanto que o nome da mesa é Caminhos a Serem Percorridos, uma troca sobre a fenomenologia na pós-graduação. Falando também que é uma dúvida também que eu já vou deixar aqui para vocês. Não sei se as pós mudam sendo fenô ou psicanálise ou outras abordagens, mas eu acho que podem ter coisas em comum, então se não forem da abordagem da fenô, também acho que vai ser bem legal, assim, né? E, bom, eu vou apresentar os nossos convidados hoje. A gente está aqui do meu lado direito, o Alexandre Yamaguchi. Ele é psicólogo formado em 2012 pela PUC, mestre em 2015 também pela PUC e doutorando em psicologia clínica na PUC-SP, então ele está nesse processo de terminar o doutorado, né? Ele atua como terapeuta da analista e supervisor clínico. Tem experiência como docente em cursos de psicologia na graduação e pós-graduação. Coordena o grupo de estudos em Dasein-Análise e Instituto Dasein há 4 anos. E na sua tese se debruça sobre uma leitura da Dasein analítica hermenêutica do fenômeno da transferência. Legal? Interessante. Gostei. E temos aí a Sofia Tan também. Ela é psicóloga e mestra em psicologia clínica pela PUC-SP. Ela acabou de entregar o mestrado dela. Meus parabéns, Sofia. Arrasou, viu? Isso aí é uma grande conquista, um grande momento, né? Tá fresquinho. Tá fresquinho, é legal. E em sua dissertação explorou o potencial terapêutico da escrita poética sob a perspectiva de Martin Heidegger. E atualmente ela estuda escrita criativa e literatura comparada na Harvard Extension School. Chique aí. Legal. Bom. Então é importante a gente fazer uma autodescrição de imagem também, para quem não tem visão, né? Poder entender quem é a gente e tal. Então eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados e ruivos, eu estou usando delineador, como sempre. Eu estou com uma camiseta de azul clara, sem mangas, tem uma tatuagem do lado direito do meu braço. Se vocês puderem, antes de começar a falar, se autodescrever, também. Bom, eu passo a palavra para vocês aí. Tá funcionando? Acho que sim. Bom, eu sou Alexandre, sou um homem branco, cabelo curto, sou hemofólogo, calça jeans, quase vim de bermuda hoje, estou com calor, mas acabei vindo de calça jeans mesmo. Tatuagens, estou com a barba feita e cortada um pouco aqui no meu pescoço. Bom, meu nome é Sofia, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando uma blusinha branca regata. O que mais? Sem nada de maquiagem específico, sem tatuagens a fazer. É isso. Bom, eu queria agradecer, acho que a gente combinou que eu começasse hoje o convite. Fico bem feliz, fico bem à vontade. Você conectou no microfone ou sem? Acho que está baixo. Está baixo? Alô? Agora está melhor. Esse microfone também. Acho que eu vou me adaptar com isso aqui. E fico muito feliz e, assim, uma oportunidade boa, porque na minha época de graduação, eu me senti na minha época, não tinha
existia a Semana da Psicologia Fenomenológica, existia a Semana da Psicologia. E é muito gostoso, né? Acho que porque é um palco sempre muito forte, né, de psicologia fenomenológica. Fazendo as contas, né, a gente consegue ter, contando núcleo, contando eletivas, contando disciplinas obrigatórias, cerca de 8 semestres, né, de psicologia fenomenológica. Eu acredito que no mundo inteiro não existe outro lugar onde exista isso. Assim. Uma outra coisa que eu achei curiosa, né, quando conheci a Isa agora pessoalmente, né, mais virtualmente, já tinha chegado para mim essa informação de que esse semestre, ano, eu tinha formado um núcleo, né, de fenomenologia. E na nossa época a gente comentou que era um núcleo que era muito concorrido, assim, tinha 40, 50 alunos, na época do Jordi também. Você também, Jordi? Eu falo com um colega que está aqui. Na minha época? Na sua época, quantas pessoas tinham no grupo? Ah, não fiz. Mas você não fez um grupo, mas você sabe de quantas pessoas tinham. Eu sou da mesma. Acho que também já estou colocando isso, né? Isso aqui, gostaria que fosse feito, a gente gostaria que fosse feito, a gente conheceu, realmente uma roda de congresso. Então, eu perguntava assim, vou assistir sua conferência. Eu disse, não, vou fazer uma conferência alguma, a gente vai conversar, para eu poder, né, contar um pouco da minha experiência para vocês, e mais do que contar a minha experiência, ouvir vocês bastante. Até para poder entender o que acontece, né, como tem sido a experiência de vocês, de não ter rolado um dado núcleo de fenomenologia, né? E eu falo com muita vontade de saber isso porque eu tenho muito carinho para essa instituição, fiz uma graduação aqui, estou mestrado aqui, estou fazendo um doutorado aqui e tenho a pretensão, né, de poder continuar discutindo esse espaço, inclusive na pós-graduação, que a gente possa comentar cada vez mais ensino de psicologia fenomenológica na graduação. É relativamente novo que a gente tenha uma orientadora das ANS analistas na graduação, isso é uma coisa importante de colocar, né? A ANS análise já está no Brasil institucionalizada há quase 50 anos, né? Muito bem vai fazer 50 anos, 49 anos. E ela se dá na graduação de uma forma muito específica, né? O ensino dela e a penetração dela na graduação. Inicialmente não era nem com as ANS análises, né? Em psicologias fenomenológicas, né? Tinha a professora Maria Fernanda, que é uma filósofa portuguesa, russeliana, que veio do Rio, né? Muito conhecido sobre psicologia fenomenológica por aqui. Tinha um outro psiquiatra italiano, que é o Enzo Azzi, que também tem um currículo inicial, né, de psicologia, que inclusive, se não me engano, até estudo de uma das ANS análises que não é a do BOS, que é a Associação das ANS análises, que ela herda muito, né, das ANS análises do BOS, mas que era das ANS análises do Linzanga, que tinha uma outra característica e hoje é quase não presente aqui no município, né, muito citado, a gente tem muito pouco acesso a obra, né, tanto do BOS quanto dos outros. E bom, acho que queria começar, né, colocando bem o meu lado especificamente, né, a Isa colocou especificamente que eu trabalho na tese, tem a ver com uma missão de transferência, fazendo análise. Minha chegada no curso de psicologia se deu muito por um processo psicanalítico que eu fiz desde que eu tinha os 11 anos, aos 16 eu falei, mudei pra caramba durante esses 5 anos, que legal deve ser estar do outro lado, deu essa vontade de pensar, na verdade, um privilégio, de acompanhar alguém crescendo, alguém entrando e compartilhando essa intimidade de uma forma tão verdadeira, né, tão vulnerável, tão especial. E, bom, acabei entrando, né, muito por uma ligação de afeto com esse processo analítico que eu tive. Na psicologia e já tinha muita vontade de ser clínico. Dentro disso eu tive, né, passei por alguns caminhos, né, dentro da psicologia, com a psicanálise também, cheguei a fazer monitoria de psicanálise na época, eu coordenava a professora Paula Corona, a gente tem uma coordenação junto com a professora Chu, Angela Cavalcante, acho que ela já está mais na profissão. Ao mesmo tempo, né, a Ida Cardinale, que é uma orientadora, né, do doutorado hoje, a primeira professora de fenomenologia também, eu comento bastante para ela. Naquela época a gente lia textos, né, eu não conseguia nem pronunciar o que era fazendo análise, ainda tenho dificuldade de pronunciar de análise, fenomenologia às vezes, mas que eu lembro muito claramente de quando eu lia os textos,
diferente. As primeiras perguntas que eu fiz para ele, mas qual que é a diferença disso para a psicanálise? Bom, a resposta no primeiro semestre, aluno de primeiro semestre, primeira aula, perguntando isso para a professora, assim, como é que ela vai ter condições de responder essa diferença. Né? E bom, conforme foi enrolando o curso, né, essa diferença sempre continuou uma inquietação para mim, né, que me levou a estudar, né, mais profundamente. E ali, na verdade, né, a gente estuda, pelo menos na minha época, queria ouvir como é que está, né, que vocês isso hoje na graduação, assim, não formou um núcleo, né, de fenômenos. A gente está aqui numa semana acadêmica de psicologia fenomenológica que continua julgando. Né? Seria muito mais cimentado entre os discentes, né, a leitura de Heidegger do que a leitura, por exemplo, de razões analistas. E isso traz para a gente uma conclusão e um desafio grande, que é a leitura de Heidegger, quando a gente muitas vezes não teve, né, uma primeira aproximação do pensamento filosófico, né, chegar na tradição do Heidegger, que é um autor que vai dialogar com diversos autores da tradição da filosofia ocidental, desconstruir eles. E vocês perguntam, mas o que tudo isso tem a ver com a pessoa que está sofrendo na frente? Né? Como é que eu faço a passagem de uma coisa para outra? Eu acho que grande parte disso, né, faz com que a gente fique muito numa leitura, às vezes, um pouco hermética, não tão articulada como o sentimento na frente. Na minha época, a gente também não tinha esse tipo muito disso, né? Acho que é um pouco mais recente, diversos tipos de outros movimentos, né, de socializar, de politizar um pouco mais a própria filosofia, a própria clínica, a própria psicologia, além da clínica. Não existia claramente na politização, mas para falar justamente sobre essa representatividade que vocês estão trazendo, eu vejo que trouxe nessa semana, teve bastante isso na pauta, diversas vezes. Isso acaba chegando um pouco depois. Talvez isso seja algo que, se na minha época, falar com a clínica e falar a partir de Heidegger já é difícil, eu imagino que tenha ficado mais distante ainda de algumas necessidades de vocês. E é algo que eu gostaria de poder tocar entre vocês. Mas, seguindo esse caminho, né, fiz minha iniciação científica como professor Marcelo Sondelli na época foi justamente um seminário de Zólico, uma investigação sobre isso, e contribuições a gente podia extrair dessa obra, seminário de Zólico no momento de 59, 69, e que o Martin Heidegger tem um contato com colaboradores também do Boss, né, que eram médicos, psiquiatras, psicanalistas, para de alguma forma refundar as bases de uma ciência médica, né, que não era apenas psiquiátrica, mas as pretensões e ambições do Boss com Heidegger nesse momento era fundamental das análises especificamente médico, mesmo refundar as bases médicas. Né? Então, se discutem não apenas doenças, alma, doenças especiais, mas doenças que não eram nem psicossomáticas, doenças do corpo mesmo, e a significância, né, as alterações e restrições respectivas disso. E ali, né, uma obra que trazia já um grande desafio, né, dificuldade para um aluno de segundo ano tentar se apropriar dessas leituras, e mais ainda porque os seminários são uma obra que assim, não é uma proposta sistemática clínica. Né? A gente tem seminários que tem muitas vezes, inclusive, ali incompletos. Né? Os colocadores estereografados, depois isso vem a ser publicado. Então, né, isso vai trazendo, sabe, naquele momento, uma vontade, né, uma forma, né, uma necessidade de nunca, não é só uma necessidade, mas uma angústia, né, de nunca conseguir falar assim, tá, mas eu estou inteiramente aqui confortável com o que eu estou aprendendo em terminologia para falar o que eu quero fazer como clínico. Eu sempre fiz esse flat, né, com a psicanálise, que é, vou contar para vocês, foi como eu cheguei na psicologia. A ponto de que muitas vezes esse diálogo entre psicanálise, terminologia, das análise, algumas pessoas não têm muito entusiasmo, algumas pessoas torcem muito forte o nariz. Né? Quando a gente fala de Dasein Análise, especificamente Dasein Análise suíça, né, tanto Boss quanto Binzanger, é assim, impossível você pensar em Dasein Análise sem psicanálise. Binzanger talvez tenha um propósito, quando ele fala em Dasein Análise, mais voltado para uma pesquisa, né, psiquiátrica, psicopatológica, ele também, mas ele nunca vai abrir mão, vai falar que é fundamental você recorrer a recursos psicanalíticos. O
O Bose, que já estava voltado para uma refundação de uma psicoterapia analítica no começo, né? Assim, não existe as análises bosianas sem a psicanálise. Principalmente a tríopa freudiana. Né? Porque o Bose vai ter uma grande crítica à forma como o Bose foi produzir uma teoria, né? A partir dessas descobertas clínicas. Mas o Bose foi analisando por 30 sessões, né, de Freud, de Jung, e digo que nessa época, né, o Bose não tinha muita ajuda do pai para poder, de alguma forma, tentar fazer informação, né, poder ter um auxílio financeiro, e o dinheiro que ele tinha quando estava durante a formação médica para, de alguma forma, a alimentação, ele usava para pagar a sessão de análise com Freud. O estômago dele roncava, Freud ouvia, e o Bose adorava dizer que, de alguma forma, o Freud, era um costume do Freud dar dinheiro para o Bose almoçar. Ó, você está com fome, vai almoçar. Isso o Bose está tentando sempre mostrar como o Freud, na verdade, ele não era tão rígido quanto, de alguma forma, as recomendações de alguns textos técnicos dele faziam ele colocar. E vai lembrar que tem um contexto específico de recomendação dos Freud, quando ele está falando de manejo, de clínico, com pacientes, histéricas específicas, que tem muito mais a ver com uma certa proteção e necessidade do Freud. Então, são algumas coisas que, quando eu fui chegando e lendo, né, vão me clareando, né, a gente tem um pouco acesso a essa obra, que é uma, por exemplo, essas obras que nós traz para essa informação não estão em português, né? Isso é muito curioso, porque a gente estuda há algum tempo das análises no Brasil sem as obras principais de referência desses autores. Né? Então a gente acaba ficando muito dependente de intérpretes. Isso às vezes a gente acaba ficando muito dependente também de uma leitura da voz do Heidegger. Tem um abismo, como vocês bem sabem. Né? Parece que Pode falar que você está traduzindo as obras agora, professor? Não, estou traduzindo. Não, eu traduzi alguns capítulos, né, de obras do Bose, assim, que me interessavam. Quem sabe, no caso que a gente consegue fazer esse empreendimento de traduzir as obras de uma versão, fazer uma versão crítica dos, por exemplo, né? Já tem planos, né? Existe uma associação brasileira de de análise que já tem, de alguma forma, esse trabalho, de fazer esse trabalho sério há algum tempo, né? Muitas vezes já comentei com ele sobre isso, e tempos são outros, né? Já se tentaram publicar algumas vezes, tinha editoras que não estavam interessadas. Hoje a gente tem uma via velha que está bem presente aqui, que poderia, né, e acho que existem planos de alguma forma, mais oficiais, de que isso aconteça. Mas acho que isso traria para a gente já um grande avanço, né, em diversos aspectos. Antes, né, isso é muito curioso. Tem um contato, né, com a Belle Boss, que assim, o Jorge comentou comigo, né? Comentou na verdade no Stories, né? Eu estava fazendo a parte da tese, que era baseada em Bose, e esse Bose é uma parte, né, da tese. Então isso é um fenômeno que justamente, né, o Bose traz como algo fundamental. Na verdade ele critica a teorização desse fenômeno, mas o que eu tento fazer hoje vem muito de uma leitura da obra da Alice antes, né? Eu começo a ler a primeira proposta de das análises, que a gente tem em português, traduzido sistemática, né? Que coloca assim, a fundamentação dos clínicos, né, na história, né, de uma forma mais cuidadosa, mais aprofundada, é a da Alice. Né? Que faz com que a gente tenha uma recepção peculiar, né, disso tudo. Quando você começar a ser psicanálise, eu vou começar lendo da Klein, psicanálise. A gente já começa a partir de um outro viés. E antes do Bose a gente tinha outras leituras, né? Antes da Alice, a gente tinha outras leituras e não tinha uma obra específica. Tinha alguns textos de casos do Bose, e uma produção das análise analítica muito original que se descolou, né, aqui da psicanálise, de alguma forma. Institucionalmente, a Associação Brasileira de Análise não responde a uma instituição psicanalítica. Né? Na Suíça, a gente tem de alguma forma, um instituto que é independente de psicanálise. Ali se coloca a psicanálise, as análises no interior da psicanálise, mas se tem uma clareza, né, de que na Suíça, ao menos, em alguns dos países, né, fora, a análise é uma revisão, efetivamente, da clínica psicanalítica. E aqui não se trata de uma revisão da clínica psicanalítica, se trata de uma outra prática fundamentada em Martin Heidegger, mas que ainda se debruça sobre recomendações clínicas do Freud.
quanto o resto de psicanálise disso é um debate importante para a gente ter, né, e colocar. Enquanto se reconhece, né, isso como psicanálise no Brasil, eu lembro ainda me comentando que o Edu, professor aqui da casa, chegou a comentar, acho que foi com o Fedidal, perguntar para o Fedidal o que ele achava de psicanálise, se achava que psicanálise, nas análises era psicanálise. O Fedidal falou, não, isso não é psicanálise. Então, não necessariamente, psicanalistas reconhecem também das análises como psicanálise. Agora, também a própria psicanálise já tem tido muitas brigas internas, Lacan já foi expulso de sociedades, Lacan já não foi considerado psicanálise, Winnicott já não foi considerado psicanálise, é um debate muito complexo e delicado para a gente ter. O que eu estou colocando tudo de psicanálise a psicanálise traz uma clareza do que é um trabalho clínico, né? Isso já está mais escrito, muito mais amadurecido do que na das análises. Nas análises a gente talvez tenha uma briga até de discussão de qual que é a origem, o que é, né? Que relação deve ou não deve ter. E a gente vai tendo aqui, né, o nascimento de uma das análises muito plural, e aqui ainda começa a arriscar dizendo, né, tem muita gente que não se considera das analistas, mas a gente tem o surgimento de uma outra coisa, que são psicologias fenomenológicas existenciais que não se reconhecem como das análises. Isso para não falar de práticas humanistas, né, que a gente mal tem aqui na PUC, mas falando de práticas estritamente mais heideggerianas. Você estava muito querendo falar, né? Não, é que eu falo assim, é que eu esqueço que eu tô aqui na frente. Mas não sei, como eu tinha dito, é isso. Se vocês quiserem também comentar, acho que a ideia é que a gente possa ter uma conversa, né? Não é exatamente uma conferência. Vou ocupar essa opção. Estou comentando tudo isso, né, para falar um pouco desse caminho. Eu tenho uma coisa para comentar. Vou deixar a Sofia comentar. Só para já dar o tom de conversa aqui, para vocês irem se sentindo mais à vontade também. Quando a Ale fala do estranhamento de algumas pessoas dessa relação, eu estou inclusa. No comecinho da pós-graduação, assim, quando a Ale começou a falar dessa relação mesmo entre a psicanálise e a design análise, eu recebi com muito estranhamento também. O tanto que isso poderia levar a discussões frutíferas, assim, né? O quanto não era só uma discussão superficial ali das origens e tal. O quanto tem a ver, né? O quanto falar sobre transferência ajuda. E acho que dá pra gente entrar mais nisso também, sobre o quanto a pós vai cruzando esses caminhos, né? De várias pessoas dentro da mesma área com vontades muito diferentes no tema do estudo e tudo mais, de como isso acrescenta. Acho que é uma coisa boa também. Vou fazer um comentário aqui, que isso é uma confusão muito, que aparece muito, assim, acho que nas primeiras reuniões da semana, né, a gente queria fazer a mesa 1, que aconteceu já, né, com várias vertentes, e a gente ficou tipo, tá, design análise é existencial? Tipo, o que é design análise? O que é fenomenologia existencial? Hermenêutica? É igual? É diferente? E daí, tipo, não sabemos. E daí eu tava vendo uma aula do André Assis, lá do Instituto, e ele realmente falou isso, tipo, a design análise tem inspirações em Freud também. E daí tudo fez sentido, né, porque eu tava lendo o livro da Alice Rosai Kunz, né, e ela falava muito de psicanálise, né, eu falei, agora eu tô entendendo o espaço que está se localizando, assim, sabe? Enfim, é uma grande dúvida e grande debate ainda, né? Muita gente confunde o estranho, faz nariz torto. Tem, de alguma forma, passado alguns cursos de especialização, para dar aulas. E muitas vezes é uma novidade, até para as pessoas nos cursos de pós-graduação. Mas, se vocês olharem, é uma obra que não está traduzida. É a obra que, de alguma forma, começa a marcar Guilherme Boss, né, que a gente pode chamar de uma proposta das análise analítica dele. Que a obra em alemão é Psicoanalyse und das Analyse, que é das Analytik, na verdade. Eu falei errado, né? A tradução literal disso seria Psicanálise e Analítica das e Analítica Existencial. Essa obra foi traduzida para o inglês, só que ela foi traduzida como das Análise e Psicanálise. Tem um erro de tradução, uma escolha de tradução que induz uma compreensão errônea, como se existissem essas coisas como coisas separadas. Quando você encontra essa obra do Boss, essa obra inteira é uma revisão da clínica freudiana. Né? Uma crítica à doutrina das neuroses e uma crítica à metapsicologia freudiana. Mas o que acontece? Né? Para o Boss, o Freud, como clínico, acessou
eu vou colocar aqui um termo da Alice, né, ou mesmo heideggeriano, pré-ontologicamente, né, ou acessou intuitivamente, condições da existência humana descritas na analítica existencial do Heidegger. E o Boss parte dessa tese. Da clínica do Freud é das leis analíticas. E ele coloca no lógico que é das leis analíticas. Isso não se altera até o ano que ele morreu. O Boss morre em 1990. Em 1989, o Boss está em fórum de psicanálise no Rio de Janeiro, falando para psicanalistas que o Freud, na verdade, é um das analistas. Boss também nunca se desfilia da Associação Suíça de Psicanálise. E ele coloca nessa obra, que eu estou colocando para vocês, que não foi traduzido, que já coloca, né? Quando a gente tem essa recepção das análises, da fenomenologia, das terapias existenciais, a gente tem um problema, porque a gente tem essa recepção nos Estados Unidos pelas psicoterapias humanistas. E tudo isso fica misturado numa grande coisa, no meio do balaio. O Boss já foi considerado, né, pelo Larry Craig, que é um psicoterapeuta das análises norte-americano, que escreve bastante da história das análises, como um terapeuta humanista. Tinha uma galera que estudava o Boss e se referiu ao Boss como um junguiano. E o Boss estudou 10 anos com ele, no Zurich. Sério isso? É assim, isso. Caramba! Na mesma época que ele estava começando, ele começa a clinicar em 35. Né? E aí, 35, 36. Nessa época, no que ele começa a clinicar, ele começa a ficar irritado com, né, a metapsicologia, e vendo que assim, o que está na metapsicologia não é a mesma coisa que está na minha frente. E aí ele encontra no Jung e o Binzang. Estuda 10 anos com Jung. Ele não está relativizando, aliás, quem gosta de lidar com Jung, a Sofia também. Quase achei que fosse uma deixa para começar a falar. E de alguma forma assim, né, tem ali uma. Não tem como ele fugir, acho que não viu, né? Então resolve estudar psicanálise, estudar algumas coisas. Mas ele também, de uma forma, se descontenta com Jung e a ideia de substituir o inconsciente do psíquico por inconsciente coletivo. Mas isso só para colocar algumas das influências, né? Nós também fez a ginástica com a Karen Horney, foi assistente do Ernest Jones, em Londres, com a Karen Horney, em Berlim. Então tem, né, a história toda que não pode ser vista assim. E acho que uma das coisas importantes para a gente conseguir ter mais clareza é retomar um pouco, né? E uma das coisas importantes a gente fazer é como a das análises é recebida no Brasil. A gente não tem isso suficientemente documentado, esclarecido. Bom, pós-graduação. Antes de chegar na tese de doutorado, eu comecei aqui, fiz mestrado também com uma professora que não era professora, que é outra Ilha Kubikovsky, não sei se vocês a conhecem, ela é da Sistêmica, trabalha em programa de psicologia clínica, e dentro do programa a gente tem vários núcleos. O núcleo que ela pertencia era a família e comunidade. Naquela época eu estava estudando sobre uma leitura fenomenológica hermenêutica da paternidade. Então, a minha ideia na tese era aprofundar e parar de falar um pouco de paternidade e falar sobre precariedade masculina, especificamente heterocis. Acabou que a gente teve uma pandemia, eu mudei 2 vezes de tema e voltei, né, para essa discussão com psicanálise, das análises, que era um tema que acabou, né, voltando para mim durante todo o Mas chegamos, né, com essa Sofia online também. Até tem um pouco, não vou ficar aqui. Eu vou falar. E não sou só eu, né, aparentemente. Talvez vocês tenham passado por isso, não, né, com a Sofia, com outras pessoas que vocês conheceram virtualmente e depois presencialmente. Eu achava que a Sofia era baixinha, quando eu vi ela. Depois a gente vê presencialmente que a Sofia não é baixinha, né, por algum motivo. 2 anos repetindo isso toda vez que me encontro. 2 anos repetindo isso toda vez que me encontro, porque eu sabe. Detalhe, ele falou isso no grupo que a gente tem da mesa 5. Você vai se surpreender com a altura da Sofia. É uma questão. Mas assim, uma das coisas que eu acho muito, eu falo com muito carinho, assim, eu passei pela Ilha Kubikovsky, que foi muito importante para mim, e fala um pouco disso, né, da pouca oferta que a gente tem de professores em psicologia fenomenológica para receber a gente na psicologia clínica. Só tem a Ilha Cardinal. Né?
A gente encontra professores em psicologia da educação, psicologia social. Às vezes você tem outra pessoa que esteja mais disposto, né, a receber você para falar de fenomenologia. Só que a verdade é difícil, né, uma pessoa que não estuda fenomenologia topar aprender fenomenologia com você, porque é um negócio que não é qualquer coisa. Né? A gente está falando de uma filosofia densa, a gente está falando de uma apropriação, uma aproximação com a psicologia que não é tão usual. Radicalmente, quando a gente fala em fenomenologia existencial, psicologia fenomenológica existencial, psicologia fenomenológica hermenêutica, das análises, existe uma não separação, de certa forma, entre filosofia e psicologia, como ele fala isso. Só que quando a gente vai fazer essa separação, precisa ter muito claro que essa não separação se dá assim. A gente não está falando mais de filosofia como uma disciplina, necessariamente, entre outras. Né? Mas, para usar os termos que a Alice nos coloca, a gente está pensando que a condição humana é marcada constitutivamente por ser filosofante. Ser filosofante no sentido de ser uma questão para si mesmo. E para Alice, na leitura específica da Alice, né? A gente sofre com o próprio ser porque nós somos uma questão para outra. Então não existe uma separação entre uma coisa e outra quando a gente está falando, né, nesse viés. Ao mesmo tempo, tem uma dificuldade de a gente colocar e ter uma clareza, mas quando a gente está falando, por exemplo, de hermenêutica, uma coisa que a gente estava falando na disciplina. Hermenêutica tem a ver, tradicionalmente, com a arte de interpretação. A hermenêutica está muito presente. Né? Então, a hermenêutica é o método, de uma forma que o Heidegger acaba desenvolvendo esse tempo. Então, colocando a hermenêutica como algo constitutivo da experiência humana, da existência humana. Não é algo separado. Deixa de ser, portanto, um método, para ser uma condição de possibilidade. Só que ali a gente tem uma antropologia filosófica, que tem interesse do Heidegger em investigar a pergunta pelo sentido de si. O que isso tem a ver com a clínica? Tem e não tem. Mas isso não é uma aplicação direta que se deve fazer para a clínica. Tem à medida em que nós sofremos com o próprio ser, nós sofremos de uma condição de desabrigo existencial, mas muitas vezes, umas coisas que eu posso dizer que eu penei, a gente penando e patinando em cima disso, né, às vezes por purismo de não poder conversar com outras abordagens, a gente usa coisas de uma antropologia filosófica, quando a gente está tendo uma ciência, né, que visa constituir, descrever ideias, fazer uma fenomenologia mais pura, digamos assim, do que é a condição humana, para alguém que tem um sofrimento concreto na nossa frente. Sei que o Jordi tem lido bastante do Zanzanab, se não me engano, que coloca, né, que é seguro você abandonar a epoquê na clínica. E por que é seguro? Eu concordo com isso, a gente pode discutir por vários motivos. Né, mas o nosso interesse, né, outras coisas que às vezes se colocam, o clínico não quer nada. Mas você tem muito, isso vem sendo muito colocado, muitas vezes, isso até o próprio Boss em algum momento coloca. Né? A gente deve, o terapeuta não quer nada pelo paciente. De fato, a gente não quer pelo paciente. Mas dizer que a gente não quer nada como clínico, isso é um tanto quanto romântico. Eu quero sim, seja lá o que signifique isso, que a pessoa que está na minha frente melhore, que eu possa ajudar, né, acompanhar ela nisso. Como vai ser isso? Aí eu estava no singular. A pós-graduação também acaba sendo, né, um espaço bem plural, né, bem diverso. Aqui na PUC também, quando a gente vê as salas, né, tem muita gente que volta para a pós-graduação para voltar a estudar. Então, uma das coisas que eu senti quando eu comecei a entrar nas aulas, eu estava bem aquecido. Eu ia estudar, super médico, fazer um grupo de estudos, né, vamos continuar fazendo supervisão, vamos pesquisar, fazer mestrado. E a gente estava fora da faculdade há muito tempo, estava atuando no mercado, fazendo outras coisas. Isso, né, acaba fazendo com que a gente tenha gente que está voltando a estudar, entrar em contato mais com Heidegger, tecnologia, mas que está de alguma forma no mercado há muito tempo, ou trabalhando, né, tem experiências de vidas outras que vai enriquecendo muito essa prática. Bom, eu falei bastante coisa, você está ganhando, deixa a Sofia falar e dúvidas, comentários, a gente vai conversando. Dá um descanso. Gente, é só levantar a mão, que eu tenho um microfone móvel assim e eu posso levá-lo para qualquer lugar, tá? Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com essa proposta diferente também, de poder conversar com vocês, né? Não necessariamente ficar falando sobre o trabalho, sobre tudo que já foi discutido, né, nessa semana, com vários temas legais, mas de poder trocar com vocês. E acho que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de conversar diretamente sobre pós na época que eu estava na graduação. Meu contato com a pós foi no último ano no núcleo de crise.
que eu fiz, que tinha, eu estava até conversando um pouquinho antes da palestra, um núcleo que tinha um pouquinho de psicanálise e um pouquinho de Fenô. Não sei ainda como que está isso hoje em dia também, continua? A Ida, isso. Foi onde eu conheci minha orientadora, a Ida Cardinale. E um dia, numa aula, ela trouxe pós-graduandas dela para conversar sobre o que elas estavam pesquisando, enfim, quis fazer uma aula diferente. E eu fiquei encantada. Eu comecei a ver a possibilidade de pegar o que me encanta da fenomenologia e juntar com outros temas do meu interesse, né? Então, me deu aquela vontadinha, no meio de uma dúvida de abordagem também, que eu nunca fui aquela pessoa de certeza desde o começo da graduação, muito pelo contrário. Tenho aí meus affairs com Jung, que volta e meio. E acho que é isso, assim, comecei a pensar nessa possibilidade, veio a pandemia, eu me formei em 2019, a pandemia veio no ano seguinte, fiquei o ano da pandemia estudando por conta e entrei em 2021. Então, no comecinho ainda foi aula online, tudo diferente, né, dando a impressão de ser baixinha, aparentemente, para os amigos. E mesmo assim foi uma troca muito grande, inclusive pela diferença de idade que você tem na pós-graduação, né? Esse é um tema também. Acho que você encontra pessoas que fizeram caminhos e descaminhos diferentes para chegar até ali, né? Tem, acho que, uma mistura diferente do que você encontra na graduação. Então eu fiz meu tema com outra coisa que eu gosto muito, que é escrever. A escrita não necessariamente acadêmica, a escrita mais poética. Então o meu tema da dissertação foi o efeito potencialmente terapêutico que pode ter a escrita poética, né? E aí, para isso, usei a ideia de Heidegger sobre poética, explorei um pouquinho o que é considerado terapêutico, porque a gente viu nas aulas da pós que faltava um pouco de conteúdo sobre o que a gente então chama de terapêutico, né? Inclusive, parte da pós, se você tem a bolsa, é dar aula na graduação, né? Fazer uma aula ali no estágio. E tive a oportunidade de falar com os alunos do primeiro semestre e eu joguei a pergunta, né? O que vocês chamam de terapêutico? O que é terapêutico? É muito interessante ver o que surge, né? Algo intrinsecamente bom, algo que faz bem. Na fenomenologia a gente começa a pensar o que é esse bom, né? O que é se fazer bem, o que é o terapêutico? As diversas ocasiões que a gente chama de terapêutico. Então, meu trabalho foi desenvolvendo por aí como uma ocasião privilegiada, né, de aproximação consigo mesmo, possíveis afastamentos também do processo. Então, foi um estudo assim, focado nessa escrita, inclusive trazendo escritores da literatura brasileira, analisando o que eles falam do próprio processo de escrita deles, né, o que isso diz sobre eles, o que isso diz sobre a existência. Deu para, enfim, para recuperar um pouquinho do encanto, que eu acho que isso fica às vezes um pouco perdido na graduação, né? Ainda mais que a gente está sabendo agora desses desmontes um pouco, né, da estrutura que tinha muito forte, pelo menos da fenomenologia, não está tendo, né, talvez tanta organização mesmo mais docente, né, e aí vocês estão vindo com tudo aí para se organizar e fazer essas iniciativas, mas eu acho que pode ser interessante, né, perceber que tem caminhos estruturados depois da graduação para vocês perseguirem também, tem pessoas para trocar, tem diversos grupos de supervisão, e que após é uma ótima oportunidade de vocês se envolverem com temas que talvez sejam pertinentes naquele momento, né? Não só ficar estudando. Acho que chamou muito a minha atenção na pós e não é bem o modelo de aula teórica que a gente está acostumado, né? Tem uma outra troca, se fala sobre pesquisa, mas também se fala sobre implicações e temas de interesse que surgem ali dos alunos, né? Como se fosse um grupo de estudos mesmo que vai prosseguindo e acompanhando o trajeto um do outro. Eu aprendi muito com meus colegas também. Falei falando da história aí de Boss, me sinto especialista em Boss hoje em dia, sei tudo que ele fez na vida. E alguém ali atrás tinha levantado a mão? Eu queria perguntar como que foi o processo de entrar na pós, como que é uma avaliação de projeto de pesquisa? Acho que cabe dizer assim que você falou, né, da diferença das abordagens de cada projeto de pós ser um, né? Pelo menos a gente vai conseguir, acho, falar mais da PUC, mas a fenomenologia na pós da PUC fica dentro do núcleo de Configurações contemporâneas. Psicologia clínica e dentro do núcleo de configurações contemporâneas da clínica psicológica. Isso. Então, depende muito, acho que também do modelo que eles colocam naquele semestre, né? A gente já viu de um semestre para o outro mudar um pouquinho o processo de entrada.
Tem disciplinas que eu sei que você tem que preencher um formulário com perguntas, além de mandar um projeto. Outras em que você manda um projeto e praticamente uma carta de motivação. Assim, né? Então, acho que bom ver o edital que vai sair. Sai editais, justamente. Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem vários programas, sei lá, mais gerais, já, psicologia de educação, clínica, social, sei lá, experimental, psicologia experimental. E dentro desses programas tem vários núcleos. E daí nesses núcleos tem aulas que dão ênfase para essa característica do núcleo. Por exemplo, contemporâneas, coisas contemporâneas. Configurações contemporâneas. Coisas contemporâneas. Configurações contemporâneas, né? Mais chique, né? Legal. E você estando dentro, você pode fazer aula em outros núcleos também, que é bem interessante. Eu fiz mesmo no mestrado, fiz aulas em Jung. Dá pra você ter essa troca também, que é super interessante. Não sei quantos orientadores acham interessante, mas eu achei. Dá para fazer também em outros programas. Por exemplo, dá para fazer na filosofia, na psicologia social, mas é um pouco mais difícil, exige uma outra burocracia, mas você já consegue também. Psicologia social, psicologia da educação. Mas sim, né, sai um edital e normalmente você precisa ter uma ideia de projeto de pesquisa, que não necessariamente é formatado como um projeto de pesquisa que a gente tem na graduação, né? Pelo menos o meu eu lembro de ser uma coisa um pouquinho mais desestruturada até, mas informal ali. Tinha até as divisões que ele tinha que ter no edital, mas eu tinha bastante liberdade para falar como que aquilo me interessava, qual que seria a relevância disso no meu percurso. Então, edital. Mas acho que vale falar com as pessoas que você tem, assim, alguma afinidade com o que essa pessoa está estudando, né, para entender em qual programa você se encaixa. Claro que, como a gente disse, tem poucas opções na FENO, né, tem a IDA, mas também tem, por exemplo, na esquizoanálise, tem um pessoal que eu sei de FENO que consegue fazer uma pesquisa ali com um orientador que tem alguma afinidade, né, às vezes o tema da sua pesquisa, por exemplo, não sei, juventude, né, tem algum orientador em uma abordagem familiar ali que consegue trazer isso também, né? Acho que é bom sempre estar olhando, mas essa é basicamente a estrutura, né? Acho que para quem está aqui, não sei se alguém tem alguma abordagem muito diferente, mas acaba ficando dentro da psicologia clínica ou acho que é isso, né? A psicanálise também fica em outro núcleo separado. Psicanálise, psicossomática também. Não sei se deu para entender um pouquinho, mas Deu pra ouvir? esse é o processo. É bom sempre ter também algum. É legal ter algum contato com o orientador antes, né? Acho que é interessante você saber um pouquinho como aquele orientador funciona, você ter o contato antes. Ajuda, né? Você entender até se está preparado para fazer uma pesquisa. Eu acho até um pouco. Eu não sou das que reproduzem muito essa fala de precisa estar super preparado e super certeiro da teoria do seu tema para entrar no mestrado. Não acho isso. Acho que, inclusive, o percurso do mestrado ou de qualquer pós pode ser interessante justamente nesse encontro. Mas acho que é legal ter uma ideia. Por exemplo, eu falei com a Ida antes de aplicar e ela me falou, olha, a gente só queria que você tivesse certeza saber que a gente não tem aula teórica, né? Não vai ser terminologia one-on-one, assim, aqui como funciona, se ele tem parte 1, não. Vai ter discussões clínicas sobre, pegando bastante dos temas dos alunos para trazer para a discussão e poder evoluir as pesquisas. Então, acho que... Queria comentar também que, assim, tem coisas muito interessantes que acontecem, né? Por exemplo, tocar a aula, ter o Miguel Perosa, o Michan, o Edu como coleguinhas, sabe? Assim, vocês estão fazendo. É um outro lugar interessante você poder compartilhar, né? E entender um pouco assim, tá, que caminho esses caras dão aula aqui há 50 anos. O Michan, acho que está quase 50 anos aqui dando aula. Em um tempo que era muito diverso, acho que eu tenho muito de específico. A forma que a psicologia fenomenológica aqui na PUC se estabeleceu se dá muito que os professores terem se formado. Na época não tinha pessoas com alto conhecimento e eles foram convidados para dar aula, né? Então, muitos deles não fizeram outra formação acadêmica, uma formação que era uma formação muito voltada para o ensino e graduação, mas não eram pesquisadores, né? Não fizeram mestrado, doutorado, agora estão fazendo, né? Então, uma coisa que acontece um pouco por esse lado também. Mas muito divertido, né? Poder colocar. Os
vendo hoje em dia, né, nas aulas que a gente faz com a Hidra, estão muito mais voltadas para desenhos de análise, porque especificamente a Hidra é uma desenhos analista e todo mundo que está, né, ali trabalhando, fazendo pesquisa, projeto com ela, de alguma forma se alinha com isso. Mexer no ramo das desenhos analistas é muito divertido, a gente poder discutir outras questões, outras tecnologias. Você tem aula com o Michel. O Michel é nosso colega de sala. Meu senhor. O Michel faz questão de assistir as aulas. Que Isso é muito fofinho. divertido. Ah. Nossa, deve ser realmente demais, assim. Tipo, os professores que estão há muito tempo aqui, né, tipo, são entidades, assim, na fenomenologia, tipo, pessoas que trouxeram a Fenô, que não tinham ainda, né, mestrado, doutorado, justamente porque não precisava, né? E agora tem que fazer, e você junto deles, assim. Cara, deve render umas boas discussões, assim, né? Umas boas coisas. E daí, por exemplo, é que eles vão acabar eventualmente, né? Não vai dar tempo de eu entrar e eles estarem lá. Mas... O doutorado demora para terminar. Tá tranquilo. Eu e o Edu começaram o doutorado, mas ele ainda não pode ir muitas aulas. O Michel que faz questão de assistir. Esqueci o que eu estava falando. Não, mas... É que é isso, né? Então, são turmas de, por exemplo, Sofia, como você conheceu o Alexandre se a gente estava no doutorado? É tudo junto? Sim. Ah, mestrado e doutorado juntos, então. Então você tem aula com o pessoal, isso é bem interessante também, né? Porque tem projetos que já estão sendo elaborados aí há mais tempo, né? Tem o pessoal isso, das idades diferentes e você consegue ter essa troca de um jeito muito ímpar, né? Isso dos professores é uma cerejinha do bolo, né? Não sei exato, não sei quanto tempo vai durar. Só para eles terminarem o doutorado, ou se depois eles ficam também, talvez, para ter dar aula na pós, né? Mas é sempre uma conversa muito frutífera, assim. Nossa, acho que isso até enriquece muito mais o ambiente da pós-graduação, né? Porque na minha cabeça, eu não sabia nada disso, estou descobrindo agora, né? Era um negócio meio aulinhas, tipo, acho que eu ia ter aula de fenô, ia ser um negócio meio faculdade. Mas não, é tipo tudo junto misturado, a galera que acabou de entrar com a galera que já tá, sei lá, 4 anos fazendo doutorado e cara, isso deve ser muito legal, né? Porque é muito conhecimento junto e muita experiência junto também, né? Então, me parece bem positivo, né? Ah, você quer falar? É bem interessante mesmo que eu estou finalizando o meu mestrado agora no país. E eu pedi na pandemia, a gente estava tendo aulas online, e a gente super assim, recém-chegadas, né? Eu, Sofia, chegando juntas, o Alexandre já estava há um tempo, enfim, já tinha ali uma coisa rolando quando a gente chegou e pessoas muito diferentes, e mais o Rafael também que chegou junto com a gente, que é um filósofo, que também se formou na PUC, que também é jornalista, e formado pela BD, enfim, a gente discussões assim sobre lendo o texto da questão da técnica do Heidegger. Todo mundo junto, lendo o mesmo texto, fazendo as suas contribuições, levando as suas perguntas. E a gente, e o Alê super assim, já envolvido no doutorado, né? E na Olimpíada da Alice, já com o pré ontológico ali, já, sabe, que não é uma questão. E pra mim era, nossa, existe pré-ontológico, como é que funciona isso? E de caber tudo isso, né, num grupo que ainda sustenta muito bem e de uma maneira muito respeitosa e, não sei mais como dizer, humildemente, respeitosamente, né? Ainda é muito democrático. Ela é bem democrática, Bom. dá espaço para todo mundo, com suas questões, cada um no seu interesse. Mas eu tenho essa memória muito forte, assim, desse semestre, especialmente da pandemia, que estava num sufoco ali, sabe, de Bolsonaro e tal, e a gente entrando, e super difícil do Heidegger, e todo mundo entrando ali no isso. E eu perguntei para o Ale, a gente não tinha uma relação de amizade ainda ali também, pra mim era um professor, assim, alguém que eu
vinha dando aula no Instituto Dasmo, que tinha um congresso, que eu tinha esse tipo de relação, né? Eles vão perguntar sobre o nível do... Como é que é isso do ontológico, do pré-reflexivo? Poxa vida, assim, com toda a vontade de poder começar a saber isso, enfim. Tivemos boa sorte também, né? De pessoas muito legais. Isso que vocês não é em sala de aula, tipo de pesquisa? Como é que eram os encontros? Acho que o que foi falado até agora é mais em sala de aula mesmo. Por exemplo, o que a Ana está contando do texto da técnica, né? A Ida deu a tarefa para nós duas, para a gente apresentar o texto do Casanova sobre técnica. Que o Rafael, como filósofo, tinha apresentado o texto para a gente, esquematizado, tipo, parágrafo tal, não sei o que, tal, nível assim, socorro. Aí depois cai eu e Sofia, tipo assim, recém-chegadas no mestrado, né? Com o texto do Casanova, nada a caminho. Isso aconteceu durante a aula, mas aí é isso também. Deu a oportunidade de a gente preparar esse texto juntas durante essa semana, uma foi para casa da outra. Olha só como é que a gente vai apresentar isso aqui, né? O que isso aqui ajuda também pra gente talvez preparar um artigo, uma palestra sobre, né? E aí é isso, faz os vínculos e também ajuda ali no desamparo de algumas tarefas que vêm pelo caminho, né? Esse jargão difícil também, acho que você encontra seus pares aí nas dificuldades de quando a linguagem talvez está muito difícil da fonologia, pelo menos eu passei bastante por isso, passo bastante por isso, às vezes de dar peraí, entrei demais aqui nesse jargão, deixa eu dar um passo para trás e ver do que eu realmente estou falando, né? O que está sendo falado, o que eu estou querendo falar com isso. Então, acho que é uma troca muito boa. Até porque, acho que vale falar, né? Não sei se todo mundo aqui quer psicologia clínica, mas o trabalho em clínica é muito solitário, né? Eu tenho essa impressão, assim, vivo trocando com colegas psicólogos clínicos, que se você, não só na supervisão, né? Às vezes até supervisão em grupo, mas é bom você ter seus núcleos de troca, né, constantemente. Né? Muitos trabalhos por aí, você tem um happy hour na sexta-feira à noite, é difícil ter isso com seus pacientes, né? Não vai acontecer. Então é bom você ter seus espacinhos aí de conforto. Acho que o mestrado traz isso e também traz o outro lado, né? Traz o desafio de te forçar ali a ver coisas que talvez não fosse o momento que você fosse escolher ver na sua vida, né? Enfim, puxar para áreas da fenomenologia, por exemplo, que não necessariamente dizem respeito ao seu trabalho, é o que você escolheu estudar, mas isso acrescenta, né? Acho que é isso. E acho que outra coisa que eu gostaria de falar, acho que é o quanto que, pelo menos no nosso caso, né, com a nossa orientadora, enfim, é uma oportunidade tão enfim, dá uma outra autonomia assim, para a leitura de texto, né? Dá um outro nível assim, de autonomia mesmo, de você aprender a aprender e ensinar, enfim, cada um à sua maneira. Isso, você começar a ocupar esse espaço, né? De você dar uma aula, apresentar um texto, você aprender, você ter que ler um texto para ensinar alguma coisa, bem diferente, né? Eu comecei a dar aula um pouco por aí mesmo. Falando em texto também, né? Uma das coisas que a Ida gosta, que a gente ficou durante os semestres, era que por mais que a gente tenha lido a questão da técnica, eu tinha um texto, né, lições e conferências, a gente leu bastante texto sobre análise clínica, especificamente. Acho que tem uma abertura para isso, para a gente poder dialogar especificamente com a clínica, né, e sempre discutindo, né, como é que a gente faz essa captação médica, mais para capitular, mais para filosofia, mais para psicanálise, se lidar com isso ou não. E tem pessoas que às vezes que não são, né? Hoje a gente está com um outro Rafael, que é um junguiano também, né? Ele apareceu lá e está tendo aula com a gente discutindo, né? Então, poderia ter alguém da psicanálise também, eventualmente. E comendo pizza e etc. Enquanto lê a palestra do grupo da ABD. E como é que é a orientação da Ida?
A orientação da ela é muito brava, como que é? Super brava, tem que tomar cuidado. Ainda é muito tranquilo, né? Deixa você muito livre, né, para fazer o seu trabalho. No exame de qualificação, fiquei com a impressão que um dos membros da banca tinha suposto que ele me forçou a ler boss, né? Que estava merecendo muito mais por isso, sabe? Ele me deixou muito livre para fazer o que quisesse. Inclusive, eu fui muito por conta da Alice, que a Alice tem uma visão muito parcial sobre o boss, e eu falei, tá bom, vamos ler o boss então. E você olha e fala assim, tá, não dá para você realmente entender, né, achar que o que a Alice está falando sobre o boss é verdade. Tem muitas coisas que simplesmente não correspondem. A saber ela dizer que essa junção entre psicanálise e das análises é uma coisa original dela. Não é? Eu li isso no livro, eu fiquei, Amore, você é meio megalomaníaca, eu acho. Isso está nesse livro de 1957, né, do Boss, que é Analítica do Dasmo e Psicanálise. O livro chama Analítica do Dasmo e Psicanálise. Nossa, não, só comentário. Não, eu tô, sei lá, tô de boa, eu acho que eu vou ter que ir direto no mestrado. Brincadeira. Tava até sentindo isso, que tava ficando muito positivo, tem os seus... Eu ia puxar e as coisas ruins, né? Porque sempre tem umas mazelas aí, né? Acho que você escrever um trabalho, né, do tamanho de uma dissertação, de uma tese, sempre te deixa muito em contato consigo mesmo, né? Com o caminho que você está percorrendo. Existem várias questões aí no meio, inclusive, acho que quando você acaba e o pessoal perto já fala, e o doutorado? O Ale talvez tenha outra opinião, mas eu falei, tchau. Tô fora, eu vou esperar pelo menos uns 3 aninhos aqui, vou viver outras coisas. Então acho que cabe falar da parte boa, mas também te exige muito, né? Você está muito em contato ali com alguma coisa que, sim, é do seu interesse, idealmente, né? Mas que é um mergulho que não, dificilmente não vai ser profundo naquele assunto, né? E com aquelas pessoas, enfim. Pode ir? Eu fiquei com uma dúvida, assim, que não sei nem se eu sei explicar ela direito, assim, não entendi, mas quando vocês falaram assim, o programa de clínica, o programa de não sei o quê, o que seria isso, assim? O que seria um mestrado, um clínico, não sei, eu não entendi. Social, clínico, enfim. Acho que são os grandes grupos, assim, né? Como se fosse, por exemplo, na pós-graduação, no mestrado em psicologia clínica, esse é o nome do diploma que você vai ter. Então, nós somos mestres, você fez em clínica mestrado também, mestres em psicologia clínica, né? Então, esse é o nome do seu diploma, esse é o que você vai, é o guarda-chuva grande, do resto que você pode estudar, e dentro disso tem os núcleos. A gente não sabe que núcleos tem, por exemplo, dentro do guarda-chuva de psicologia social, que a gente não teve contato. Mas, então você escolhe já, quando você entra, você já escolhe pelo seu orientador e pelo seu núcleo, né? Você já presta para um núcleo específico. Então, não só o programa, como o núcleo é escolhido no momento em que você entra. Orientador desejado. Tem clínica e social. Tem psicologia clínica, psicologia social, psicologia da educação. Tem o mestrado em psicologia comportamental, que eu não tenho certeza de qual que é o nome. Experimental. E psicanálise, se eu não me engano, tem mais um, não tem? Talvez eu esteja... Essas são as que eu tenho certeza, mas aí tem uns... Dentro da psicologia social, você também tem muito de psicanálise. A psicologia clínica tem muito de psicanálise também. Eu não tenho muita a ver sobre pós-graduação, mas eu tenho a impressão assim, que a psicologia, de forma geral, ela tem sido muito dividida entre duas principais abordagens, né? Mais populares, mais, enfim, aplicadas, né? A comportamental e a psicanálise. Tem uma relação também com a psiquiatria, né? Como a psiquiatria tem se dado nas últimas décadas. E a psiquiatria, existe, né, uma presença fenomenológica na psiquiatria histórica. Então, eu queria saber de vocês, da experiência clínica de vocês, como vocês têm visto a psiquiatria em relação às técnicas e práticas fenomenológicas na atividade clínica. Uma questão que eu acho bem importante. Assim, a depender do círculo fenomenológico que você está, tem gente que torce o nariz para o diagnóstico. A psicopatologia fenomenológica, né, depois Ginsberg,
Lá das análises, primeira das análises, primeira formulação dele tem muito a ver com a investigação de projetos de mundo, que no fim das contas é você conseguir ver qual que é os projetos de mundo estruturantes, subjacentes, né, aquela experiência semiótica. Eu acho que psicologias fenomenológicas em geral, né, das análises em geral, a gente acaba pecando muito com uma leitura muito aberta, não, né, uma falta de conseguir articular essa questão do singular com o universal, que seria o diagnóstico, por exemplo. Né? Eu acho que isso faz com que, às vezes, a clínica fenomenológica fique um tanto quanto solta. Né? Você vai, uma atitude quase ingênua, né? A apropriação quase ingênua da ideia de porquê, ou a ideia de você tem que ir no fenômeno para se mostrando. Claro que a gente tem que ir a cada vez, né, com essa paciência. Mas tem coisas que a gente não estuda, e eu acho que é pouco comentado em psicologia semiológica em geral, a gente não sabe nem identificar o que é a nossa frente. A gente precisa dessa articulação de uma coisa muito outra. Né? Então, eu sou, por exemplo, muito entusiasta de reabilitar noções do Linzanga, por exemplo, pra gente. Todas as coisas que, né, pouco se fala, e quais são as influências que permanecem no Linzanga no pensamento do Boss, por exemplo. E existem. Né? Ele fez agora o mestrado dele no Linzanga, e isso é muito importante. Ele coloca, tem coisa do Linzanga do Boss que ele não coloca, mas está lá. Ele não acredita no Linzanga. Falar sobre amor, por exemplo, o Boss fala sobre amor em diversos contextos. Né? Uma coisa central do Linzanga é como encontro com Deus, uma angústia que poderia redimir, né? E tem muito a ver com a noção de saúde, né, por exemplo. E aí foi uma contraproposta à ontologia do Heidegger que vai fazer e tem toda uma discussão. Mas é um autor que tem muito pouca penetração. Isso começa só a dizer, né? Existem também psiquiatras semiólogos, né? Existe o pessoal da Santa Casa, existe o pessoal da psicologia estrutural, o Jordi está fazendo ali com Messas, né? Você Messas, quer Santa Casa também. Traz bastante. Temos dois representantes que podem falar muito bem disso. Ele teve até palestra do Luca, dá uma mãozinha ele, sobre isso. Estava com o Lucas, né? Lucas e Luca. Foram vocês dois. Lucas conheci também, né, na pós. Só que na época do mestrado a gente ficou amigo, o doutorado já estava amigo. E sempre que a gente poderia, né, olhar com mais seriedade para isso. A Alice Kunz, um grupo dela, né, tem feito inclusive algo que, em geral, quando sair, né, isso foi traduzido, um certo horroroso. Porque eles têm pensado numa certa escala de evolução de atendimento clínico. Isso pode parecer um pensamento calculador, meu Deus, uma coisa que faz escala de fenomenologia. Mas uma coisa é você ter uma inspiração, você ter algum norte para você verificar, uma curiosidade. Eu sinto que muitas vezes a gente poderia ter um estudo mais formal em relação a isso, né, e mais aberto. E claro, né, acho que tem todas as discussões, né, de itens de opinião que a gente precisa discutir, né, de medicamentos que a gente precisa discutir, o sentido que seria um diagnóstico, que a gente precisa discutir, tem muitas coisas que precisariam estar colocadas em pauta. Eu tinha muito essa questão também durante a graduação e sentia muita falta de um estudo direcionado a psicofármaco até, inclusive, né? Essas noções mais práticas, inclusive falo disso com várias colegas psicólogas também, de como o paciente chega, indo já para o extremo, né? Mas, enfim, chega falando, nossa, tomando tal coisa. Precisa saber, né? Na minha concepção, pelo menos, eu acho que a gente precisa ter uma noção, sim. Claro que dá para fazer um atendimento, dá para ter uma ação clínica de fato sem isso, mas eu acho que está no nosso escopo de saberes ali, né? Eu acho que isso muitas vezes a graduação peca um pouco em abordar esse assunto de uma forma talvez até menos preconceituosa, sinceramente. Eu acho que talvez pela importância da luta antimanicomial a gente acabou perdendo um pouquinho de substância assim, em alguns temas, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que tem isso estruturado na FENO em alguns lugares pra gente. A Ida mesmo, ela dá o curso de psicopatologia fenomenológica na ABD. São 2 semestres, né, Trix? 2 semestres. E acho que é interessante você ver como o diagnóstico não tá ali pra você falar pro paciente, né? Não tá ali pra você... Tá ali pra orientação do terapeuta, né? Pra você conseguir, de alguma forma, se orientar nos seus estudos, no que você está pensando, em conseguir trocar.
Acho que, enfim, mas também, assim, como em qualquer outra abordagem, você vai encontrar terapeutas que pensam diferente sobre isso, né, dentro delas, assim, sobre, talvez até a importância de se falar tanto sobre isso. São, como a Lê falou, acho que são coisas diferentes de você usar isso, enfim, ter isso ali como um alicerce, como um recurso de estudo, de estruturar pensamento, do que algo já, né, a palavra final ali de alguma coisa. Tipo, é muito interessante também pra gente, fazendo um desvio leve, ter a experiência de estar como paciente, né, talvez em fenomenologia mesmo. Acho que pra mim começou meu encanto a estar mais firme ali quando eu comecei a ser a paciente eu fazia antes em outras abordagens, entender como que se estudava na prática, né, como que essas questões se davam ali na graduação quando eu era paciente e trazia isso em consultório, né, como é que você se sente quando algum desses temas vem à tona. Isso ajuda bastante também. Não sei, mas acho que seria legal se vocês pudessem falar os dois também um pouquinho sobre a experiência que vocês têm sobre isso. Acho que pode acrescentar bastante. Não sei se vocês quiserem. Se quiser, se vocês quiserem comentar. Mas considerando que já deram palestra. Talvez como se estrutura, assim, né? O curso do MESS, por exemplo, que é uma alternativa, né? Eu gostaria de saber disso também. Oi? Como que é o curso do MESS mestrado? Gostaria de saber. Então, o mestrado na Santa Casa, né, que é o programa de Ciências da Saúde, não tem disciplina de fenomenologia. Né? Na verdade, a orientação do mestre, eu acho que ele é o único cara que estuda fenomenologia. De resto, tem fisioterapeuta, médicos, enfim, todos os profissionais da área da saúde dos mais diversos campos. Né? Então, o programa em si, eu diria que não acrescenta muita coisa, não. Tá gravando, Jordi. Oi? Tá gravando aí. É verdade. É verdade. O programa ensino para fenomenologia, de maneira geral, você não tem disciplina de fenomenologia na Santa Casa. Mas o que me fez ir para lá é o professor de Mestre. Né? Então, acho que é esse contato que eu tenho com ele na produção de artigos, né? E o grupo de pesquisa que a gente tem junto, né, que o Lucas faz parte. Né? Acho que o mestrado em si, aquilo que há de fenomenologia do mestrado são esses dois campos. Né? Tanto a orientação para o mestre, assim, que é uma orientação boa, assim, eu gosto bastante dele, ele é bastante gentil nas colocações. Né? Ele é bastante focado na publicação de artigos, né? Publicar em periódicos, né? E o grupo de pesquisa que a gente tem junto se reúne toda semana, né? Então aí que a gente discute mais fenomenologia mesmo. E é um grupo de pesquisa que é fora do mestrado, é um grupo de pesquisa separado. Fora do mestrado, né? Sim, fora do mestrado. Não tem vínculo oficial, mas a gente está lá fisicamente. Está lá fisicamente, isso. Para a produção pro grupo do mestrado. Não necessariamente do mestrado. É uma coisa importante dizer também é que tem um curso de pós-graduação, o quê? Não, que tem um curso de pós-graduação lato sensu do MESSAS, de psicopatologia fenomenológica, que, se eu não me engano, é um final de semana, 2 finais de semana, um por mês, mas tipo, sexta, sábado e domingo. Ele traz vários convidados, assim, muita gente da psiquiatria, né, de vários serviços de São Paulo, que dão aulas sobre temas específicos dentro de psicopatologia fenomenológica. Aí tem uma grade bastante completa, mas não é parte do mestrado estrito sensu que o Jordi está comentando. Agora, no grupo, a gente junta gente que procurou MESSAS na graduação, durante a residência de psiquiatria, no mestrado, ou gente que veio por essa pós lá do senso com uma vontade de fazer pesquisa. Então, é um grupo bastante variado nesse sentido. E é um grupo aberto? Sim. A gente... Mas foi escolhido? Não, acaba não sendo aberto para escolhidos, assim. A gente basicamente não faz uma divulgação muito aberta em redes sociais, etc. Porque geralmente vem do tipo, resolvi chamar tal pessoa porque ela falou que tem interesse em trabalhar. Mas tem esse foco que busca ser mais de pesquisa do que de formação. Pesquisa e produção de artigos. Sim, mesmo que não seja, não produção no sentido linha de produção e tá todo mundo lá escrevendo alguma coisa, mas uma discussão que tem que estar
ah, puxa, trouxe esse artigo aqui, ah, na verdade eu não concordo por isso, isso, aquilo, ah, eu não vejo bem assim, mas olha aquela referência, né? Para mim são discussões muito, muito ricas. E lá que chamam de fenomenologia dialética? Essa é uma expressão do Masters. Fenomenologia dialética? A gente está como um grupo de pesquisa em psicopatologia fenomenológica. Psicopatologia fenomenológica, ponto. A parte da dialética fica na conta do sotaque do Messers, assim. Que às vezes ele até... Nesse sentido eu acho que ele também dá uma orientação interessante, porque ele fala, bom, eu não vou muito por aí, mas se vocês quiserem, vocês podem, sabe? Vocês podem discordar de mim, vocês podem não assinar embaixo desse estilo exatamente de fenomenologia que eu faço, sabe? Guilherme Messas. Não sei se deu para esclarecer um pouquinho, assim, né? Debater, se tiver mais coisa para falar sobre também, a gente continua. Mas não vou ficar só esse bate-volta, né? Pra gente poder conversar. Dá vontade de estar num círculo, né? Conversando, assim, não estar nessa posição aqui. Fazendo um sarau. Chega próximo da psicologia, as coisas começam a mudar. Embora seja desse mas eu acho que tem um ensinamento de ambos os lados. E a psiquiatria, nos termos que ela tem caminhado recentemente, ela está trazendo implicações muito sérias para a psicologia, né? Os temas que a gente sabe, de medicalização, patologização, então, e assim, para quem está interessado em fenomenologia, acha legal, está tentando ler alguma coisa por conta, assim, meio Free Willing, sei lá, é difícil, né? E parece muito, assim, eu já vi de um amigo médico que eu gosto, um grande amigo, que falou que psicanálise é papo filósofo, né? Eu falei, pô, você não deu nada de fenomenologia, você não tem de filósofo mesmo, é filosofia. E eu, como alguém que me interessa pela atividade clínica, potencial, eventual, eu acho difícil essa conversa, né, da filosofia com a medicina, né? Ela está lá, mas ela é difícil no dia a dia ali, né, de um hospital, né, quando você está na clínica você tem mais tempo, né, você consegue, mas quando você vai para quem vai atender, né, enfim, CAPs, hospitais, é mais difícil, por isso que como é difícil também encontrar pessoas da fenomenologia, psicólogos, psicoterapeutas e tal, eu acho que acho que teve, né, um dia aqui na semana que teve essa conversa, né, sobre isso, então, bom que vocês foram para esse lado e espero poder ver, caso surja o vídeo. Eu acho que é um diálogo tão difícil quanto importante, né, da filosofia nessa área da saúde, né, o que é saúde? A gente começa a refletir por aí. É interessante que você me lembrou, eu fui num médico pessoal, né, ver coisas não acadêmicas, fui ao médico mesmo, numa consulta. E aparentemente existe um grupo de estudos da USP, eu te pedi ajuda para me ajudar a lembrar o que era exatamente. Carlos Eduardo Pompili. Ele me contou que existe um grupo da USP, de médicos mesmo, que faz estudos ali, né, não ligados à psicologia, vai direto para a fenomenologia com a medicina, né, são médicos clínicos ali, e aí aparentemente tem até algumas médicas que desse grupo saíram estudos literários, saíram livros mesmo de ficção, uma produção assim bem diferente. Acho que a demanda por esse diálogo existe, né, ele não é tão difundido assim, mas tem seus polos ali de resistência, né, acho que tem tudo a ver. Seria importante que não apenas nós, psicólogos, víssemos isso, né? Que se tivesse um diálogo maior, mas, enfim, é um ponto muito legal. Tem um livro que eu li na graduação, com a Felícia que não pode, acho que ela não está mais aqui na direção, tá? Ela é compositora, psicanalista.
que chama Psiquiatria no Divã, entre as ciências da vida e a medicalização da existência. Um psiquiatra psicanalista que chama Adriana Amaral de Aguiar. Pode interessar bastante porque fala bastante de medicalização, história, farmacologia, como é que é essa aproximação. É bem interessante. Mas ela teve uma outra coisa assim, para voltar no tema pós também, que era o seguinte, o vídeo está comentando sobre a questão de publicação, né, Santa Casa, nessas, então todo mundo, todas as pós-graduações estão sempre sob análise, né, do CNPq. Então, tem critérios, hoje em dia, para você ter uma bolsa de estudos, né, porque é cara, você sabe, paga e bem paga, hoje em dia está 4.800 a mensalidade da pós-graduação, é bastante dinheiro. Felizmente agora a gente tem mais bolsa do que a gente teve quando a gente entrou, né, na época, a gente estava em outro governo, em outra realidade. Mas isso também fala sobre um outro aspecto que tem a ver com o que está colocando também, que não só, né, acho que tem a ver com tecnologia, vai ter a ver com saúde, mas que é um ataque que acho que as análises, as psicologias semiológicas não poderiam se isentar de um ataque à psicanálise, ao caráter de cientificidade da psicanálise. É o que está sempre em voga, em volta, às vezes, na moda. Desde que a psicanálise surgiu, existiu isso. No momento está num pico, né? Pois é, porque tem uma cultura de lacração, em cima disso. Né? De colocar a ciência, você vê os autores assim, a obra não é uma obra assim, séria, uma obra que deveria ser divulgação crítica que não tem uma análise séria sobre, não é só psicanálise que está atacada, um monte de outras práticas. Né? Então tem ali uma onipotência muito grande, né, dos autores de colocar de uma forma tão jocosa, um livro aqui bobagem, né, feito para uma forma de uma seriedade de diálogo epistemológico ali. Mas penso que assim, as análises psicológicas não podem se, né, a gente não é psicanálise, então a gente criou isso. Não, a gente está num campo muito parecido, eu diria, que a psicanálise, se a psicanálise tiver que se defender em relação a isso, e tem muito mais literatura clínica para fazer isso, a gente está ainda anos-luz atrás em termos de maturidade dessa literatura, isso a gente não pode fugir. Aí dentro disso entram, né, não só as práticas, né, médicas, mas se coloca sobre medicina e práticas baseadas em evidência. Né? Se coloca de novo o estatuto de cientificidade de práticas psicológicas, psicodinâmicas, por exemplo. Dentro disso a gente vê muito mais facilidade de abordagens comportamentais poderem dialogar por conta de uma questão de modelo. Né? No escolha epistemológica, a gente facilita você atingir os mesmos critérios do que seria a ciência, né? Como a ciência não fosse algo debatível. Né? E ainda assim, né? A gente consegue ver alguns diálogos e a própria psicanálise tem artigos, né? Em revistas de ciências, vou dizer hard aqui no sentido de ciências médicas, né? Publicadas na Nature, coisas que, enquanto psicologia biológica e baseada em análise, a gente deveria olhar. Essas tem, acho que nós estamos sendo um artigo no Lancet, não era isso, recentemente. É uma preocupação que horas beira uma coisa burocrática chata, porque tem que publicar, porque você tem que ter avaliação do programa para conseguir manter bolsa, manter um programa sustentado. E a condição para você conseguir agora uma bolsa é você voltar a publicar pelo menos um artigo, que eu acho justo, na sua tese ou dissertação. Né? E os professores é uma coisa mais densa, tem cada semestre uma publicação, pelo menos acho que 2 publicações de artigo anual. Faz que muitas vezes em várias áreas de ensino, não só na psicologia, se façam às vezes produção em massa de artigos, que fazem artigos que às vezes não contribuem muito. Por exemplo, os lados ruins, né, que vocês tinham perguntado, que lado ruins tem? Esses são lados chatos. Tem um adendo sobre isso. Espero não desviar muito do assunto, mas minha dissertação foi sobre escrita poética, e nesse caminho estava sendo muito difícil escrever sobre escrita poética, uma linguagem acadêmica, dentro de um núcleo de fenomenologia que dá alguma liberdade, mas dentro do mestrado, que tem ali suas limitações, né, suas exigências, suas burocracias. Foi muito interessante ter a permissão da banca de qualificação. Na banca de qualificação eu levei o meu projeto, estava quase finalizado, mas ainda com uma escrita um pouco engessada, né, nos moldes que a gente aprende. Ainda mais, eu vim antes da graduação na PUC, fiz um colégio super rígido, tradicional, então minha escrita estava falando sobre escrita poética de uma forma engessada, né? Então na qualificação eu basicamente tive o meu ok da banca de, olha, não, você tá seguro aqui, você está dentro de um núcleo em que você tem alguma liberdade para escrever e se colocar, se implicar. Usa a primeira pessoa durante as coisas, coloca seus poemas, permeia com as suas
né, com a sua linguagem poética, então. E apesar de já ter tido alguma autorização para isso antes, eu me autorizei naquele momento a entender a validação de ciência do meu projeto, mesmo com essa postura, né? E é uma coisa, acho, muito especial, um privilégio aí dessa nossa área, mas também tem seus percalços, né? Então, por exemplo, agora, ontem foi o dia em que eu pude fazer a última revisão, depois da defesa, que a biblioteca deixa você fazer algumas alterações depois que você defende o seu projeto para você substituir o trabalho. Então, para ficar na biblioteca ali a versão com os ajustes finos, né? E no meu resumo eu tive que deixar de uma forma mais burocrática, menos poética, mesmo a banca tendo me falado, não, ó, já põe desde o resumo é seu cartão de visita, né? Quando acharem seu trabalho, vamos já saber que é uma coisa... Não pude, né? Isso desconta, inclusive, um pouco de ponto do programa, se falta ali uma estrutura. Então, a gente tem que dançar ali um pouquinho, né, entre as possibilidades. Acho que essa questão da nota do programa também é um pouco inconveniente às vezes, mas é importante para que a gente continue, enfim, recebendo bolsa, recebendo apoio. Mas acho que é legal contar que o trabalho não precisa ser naqueles moldes super acadêmicos rígidos, né? Tá legal procurar, às vezes, alguns trabalhos, como vocês podem procurar, às vezes até no trabalho final da graduação, no TCC e tal, procurar trabalhos em fenomenologia que são feitos de uma forma longe dessas estruturas, porque provavelmente na graduação vocês vão ser exigidos a fazer uma estrutura mais rígida, né? Mas saber da possibilidade de se implicar também pode ser, para mim, pelo menos, foi muito interessante, foi muito libertador. Me deu mais vontade de escrever o trabalho. Eu fiquei com uma dúvida até sobre a questão de bolsas. Como que faz para aplicar para bolsa? Como funciona? Tem que fazer um processo à parte além de aplicar para mestrado? Sim, semestralmente existem editais de bolsas, né? Você vai ter que fazer um projeto, colocar toda uma justificativa para sua bolsa e vai concorrer para esse edital. E é bom que, né, você vai se conversando com o programa, com o computador, né, essa definição, a necessidade. E existe já há algum tempo, né, também a questão do incentivo de programas de cotas. Então vai primeiro, né, algumas populações específicas de necessidade e depois para outras pessoas. Mas eu não sei como é que está agora a quantidade de bolsas. Eu acho que certamente deu uma melhorada desde que a gente entrou. Sai todo semestre, né? É para sair todo semestre, pelo menos. É para rodar todo semestre. Alguma quantidade ali de vagas, tem os tipos de bolsas diferentes, né? Existem bolsas integrais, tem bolsas que, além da isenção do pagamento do mestrado, te dão ainda um valor para incentivar a pesquisa. Enfim, tem várias categorias, mas pelo menos a forma como eu fiquei sabendo, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar indo atrás de edital, tá? Eu acho tão chato. A coordenadoria a coordenação te manda os e-mails bonitinho, deixa lá um e-mail limpinho para você receber, e às vezes manda, você já tem que estar atento ali para se inscrever. E aí você envia algumas coisas dependendo da categoria da bolsa, né? Por exemplo, quando eu me inscrevi, tive que mandar o projeto, o quanto tinha andado até ali, e preencher algumas coisas mais estruturais, assim, do que eu pretendia fazer com o projeto. E uma previsão dos próximos meses. Então, você concorre de acordo com critérios que são diferentes para cada bolsa. Dá para entrar direto com bolsa já? Vai depender, acho que, do momento da oferta, mas dá. Tá? Eu demorei, por exemplo, nessa vez com o doutorado, para pegar uma bolsa. Mas quando eu entrei no mestrado, eu fiquei 6 meses pagando e depois consegui uma bolsa. No doutorado, eu consegui no último ano. Mas dá para entrar direto com bolsa também, não. É só organizar, tipo, porque então tem que mandar o projeto antes de ser aceito pelo núcleo e daí você presta a prova de bolsa. Então, acho que para você já entrar com a bolsa talvez seja um processo diferente, não tenho certeza como funciona. Vão ter algumas agências de fomento. Né? A gente está falando de CAPES, CNPq, por exemplo, e tem a FAPESP. Né? Além disso, a FAPESP antigamente era mais chata porque você tinha que fazer relatório específico semestral. Agora não só a FAPESP, todas têm que fazer isso. Né? Porque como foi o seu trabalho, para se conectar no outro, para justificar a permanência. Porque existiam pessoas que estavam, de alguma forma, lá, mas eles não estavam produzindo. Né? Existe essa questão dos concursos.
precisa estar matriculado no programa para poder concorrer a bolsa. Você consegue isso. Eu acho que isso vai depender também, o número de bolsas vai depender tanto do programa de pós-graduação quanto do núcleo. Então, tem alguns núcleos que tem mais gente, mais participantes, então tem mais bolsas disponíveis. Também acho que isso vai da produção dos professores. Não sei exatamente como está hoje na instituição. Por exemplo, o núcleo de família e comunidade é um grupo bem grande, como eu falei na época do mestrado. O núcleo de populações contemporâneas é menor, até porque tem menos professores. Gente, só dizendo, a gente está nos 10 minutos finais da palestra, então, não sei, alguém tem mais perguntas, dúvidas, comentários, qualquer coisa, ou vocês também querem falar mais alguma coisa? Eu queria saber, assim, vocês que estão na graduação, como é que vocês têm sentido? Aí eu sei um pouco, né, que a gente conversou um pouco em off na reunião, né, para a gente conhecer. Mas como vocês têm sentido a fenomenologia, a psicologia fenomenológica durante a graduação, né? Vocês estão aqui interessados na sexta-feira, afinal de contas, conversando sobre pós-graduação. A gente fala um monte de coisa. Mas se não teve, né, por exemplo, um núcleo, né, por exemplo, a quantidade de pessoas que está aqui daria para formar um núcleo. Imagina que ele seja o dia com menos pessoas, sexta-feira. Mais cedo também, o pessoal mais tá em cedo, aula. tá em aula, o pessoal tá em aula. Outros dias, imagino que tivesse mais gente aí. Mas não era tão mais, não. Quantas pessoas, mais ou menos, por dia? Umas 20. 20, 30. Mais do que tinha naquela época, né, que você voltou por umas 7 pessoas interessadas só no núcleo. Ah, você tá falando do núcleo. Ah! A gente achou que era participantes da semana. Ah, não, por dia, porque assim, eu tô comparando, né? Eu lembro que você falou que tá. no núcleo de fenomenologia tinha umas 7 pessoas mais ou menos interessadas só. Então só aqui já tem mais de 7 pessoas, então isso já formaria, eu dava mais foro pro núcleo. É que assim, eu acho interessante eu falar porque eu fui esse ano assim meio que uma porta-voz do núcleo de Fenô do 5º ano entre os estudantes do 4º ano. Precisa microfone, gente? Acho que tá dando pra me ouvir legal, assim, eu acho. Que assim, né, realmente esse ano não teve o núcleo, não teve adesão, foi isso mesmo, assim, eram umas 7 pessoas que se interessaram. E isso se deu por um conjunto de fatores, assim. O primeiro é que tinha bem menos gente fazendo o 5º ano esse ano, porque por conta que, por exemplo, a turma minha, da Izzy e de uma galera, pegou 2 anos pandêmicos, né, de universidade, e levou bastante gente da nossa turma, eu, o Léo, incluso, você também, a Bárbara, a dividir o 4º ano. Então tinha bem menos gente fazendo. E, sei lá, Léo, eu, pessoas, enfim, que estão interessados em fazer o núcleo, acabaram deixando para o ano seguinte. Uma outra questão, que inclusive tem a ver, eu acho, com o nascimento da Semana de Fenô, há muitos anos atrás, mas que continuou e levou ao nascimento, né, mais recente da Liga Acadêmica de Psicologia Fenomenológica aqui da PUC, é que a gente sente a fenomenologia assim muito distante da gente, distante do que a gente vê no campo, na prática, assim. E a gente só tem um contato melhor assim quem tem o fôlego de ir atrás para aprender em outros lugares. Então, como que eu fui me aproximando mais da Fenô? Por exemplo, quando eu fiz grupos de estudos com o Jordi, quando eu fui fazer outros cursos por fora, e daí levou a iniciativa de fazer grupo de estudos com o pessoal aqui da faculdade. Conforme eu fui fazendo monitoria, também fui vendo mais vezes e, assim, ouvindo vários professores falando. E era para eles estarem falando da mesma coisa, mas parecia que eles estavam falando de coisas completamente diferentes. Então, a gente tinha 3 semestres de Fenô que não se conversavam e você estava sujeito à sorte se você ia ter um conjunto bom de 3 professores para você conseguir fazer algum sentido desse 1 ano e meio, né? E aí, enfim, levou a essas mudanças que eu falei, né? Tipo, o núcleo de Fenô que foi proposto para o ano que vem teve algumas mudanças na ementa, não foram muitas, foram só algumas, com base num formulário que foi feito no final do ano passado com a última turma que fez o núcleo.
porque foi uma turma que foi bastante crítica também ao núcleo, assim, aos professores. Ao meu ver, nem sempre da melhor maneira essas críticas foram colocadas, acho que isso também é importante de ser dito. Mas assim, teve um formulário levantando opiniões das pessoas sobre Fenô e elas foram, na medida do possível, na medida que a dinossaurice dos professores permite, elas foram colocadas. E também teve uma elaboração, e esse ano, a turma de calouros desse ano tá vivendo uma nova ementa de Fenô 1, 2 e 3, que reorganizou um pouco os conteúdos, deixou alguns dos textos mais desatualizados de lado, tipo o paciente psiquiátrico ficou de lado nessa nova ementa e deu lugar a textos novos que vieram apresentando a Fenô assim, de uma maneira que ficasse mais costurada assim, entre as três matérias. A Gestalt também ficou mais de lado. Que antes a gente tinha um semestre inteiro dedicado a Gestalt, né? Só que assim, se você tem a Gestalt com o Nishan, você tem Gestalt, mas se você tem com outros professores, você não tem, porque os outros também, sinceramente, os professores só estavam dando o que eles estavam a fim de dar, ou não, né? Então tava muito um freestyle que não se conversa, porque eles não conversam. E assim, eu sei que tá gravando tudo isso, já falei pra eles, assim, não é novidade, é opinião, não é tipo uma opinião só minha também, é uma opinião que muitas pessoas compartilham e a verdade eles precisam lidar com isso também, né? Tipo assim, não é, o núcleo não é, o Afenô não é o que tá na cabeça deles, né? É o que a gente tá vivendo e aí precisa ser contemplado. Mas, enfim, a vivência da fenomenologia aqui na PUC nos últimos tempos, eu sinto e eu ouvi, né, dos relatos dos outros, que não tem sido muito boa, é uma vivência que afasta as pessoas da abordagem e, enfim, o pessoal do Instituto Dasein também compartilhou com a gente, procurou a Liga de Fenô para uma parceria, justamente para a gente tentar fazer um esforço conjunto, assim, para reaproximar as pessoas da abordagem, porque realmente ficou, algo se perdeu nesse meio, até na própria semana de Fenô, assim, esse ano eu sinto que a gente conseguiu dar uma recuperada no espírito da coisa, mas tiveram momentos, assim, em anos anteriores, onde a gente estava numa comissão onde ninguém sabia falar de Fenô, onde as pessoas nem gostavam muito de Fenô. E como que você faz um evento de fenomenologia se você não está afim de falar de fenomenologia? E por que não está afim de falar de fenomenologia? Então, uma parte do contexto é essa, assim, sendo bem sincero com vocês. Não sei, se alguém quiser complementar também das suas experiências. Quer falar, Ana? Pode falar? Não, melhor deixar só para complementar. Acho que é você que vai complementar. Pode falar, pode falar. Você. Então, porque quando a gente pensou, a minha turma, né, pensou em fazer a semana de fenomenologia. Primeiro assim, a dinossaurice é dos professores dos mais antigos ou dos mais recentes? Dinossauricamente. Quando foi que... Quem que da semana dos convidados que... Foi ontem. Foi a Juliana definiu muito bem o que a gente chama de dinossauro. Foi a Camila... Não foi essa daqui da... Sim, a Camila. A Camila Colombini foi uma convidada que veio ontem e ela definiu muito bem a dinossaurice. Que não é a ver com idade, é a ver com essa inflexibilidade, a rigidez para não mudar o pensamento. Então, uma sujeição, assim, né, que eles acabam, que alguns professores acabam fazendo com os alunos, né, com os seus... Nem tanto? Sim, também, eu acho. De, tipo, sujeitar os alunos ao que eu quero. Sim. Isso também é um E pouco... que isso não estava sendo muito escutado por esses professores, talvez não tão antigos assim, mas mais rígidos no seu modo de se colocar. Não vou delimitar, Tá assim, ótimo, tipo, beleza. eu acho que todo mundo pode ser dinossauro, e já foi, É uma postura. pode vir a ser também. Mas quando a gente estava quando a minha turma em 2017, a gente pensou em fazer a primeira semana de fenomenologia, a gente sentia
eu sentia, né, assim, os mais próximos de mim, enfim, foi bem difícil, inclusive, a gente fazer a primeira semana. Eu, no meio, perdi completamente também precisou de muita força, assim, sabe? Muita gente muito junta, querendo muita coisa muito junto mesmo, para que saísse. Porque, a princípio, nasceu de uma conversa aqui, outra ali, principalmente do grupo de supervisão do AI. Era um professor que já tinha ali uma relação bem próxima com os alunos, né? Acho que vocês conheceram o Ali Heffert. Ele saiu. Conheço de nome, mas a gente não teve aula com ele. Saiu, já tem um tempo já. É. E o Vini, que tá aqui na minha turma também, mas o Jordi também estava nessa época, né? Mas era um momento que a gente sentia muito desarticulada entre os professores, que era muito um meio contra o outro. Então, meio que ninguém se colaborava muito, era um jogo jogado meio que solitário. Sabe um jogo de futebol assim, que cada um faz o seu, e que meio que ninguém joga junto, nada sai, divide bola. Super, tava assim. Mas tinha ali tinham alguns. O Michan era um professor muito apaixonado, o Ari era um professor muito apaixonado. A Ida, muito com essa horizontalidade dela, de sempre colocar a gente em roda, querer ouvir. Tinha ali, sabe, alguma escuta. E que a gente via que, de algum modo, o Edu também, com o jeito dele de deixar a gente curioso para saber. Não sei se vocês sabem de quem é das pessoas que eu estou falando, mas. Então, da sensibilidade da Marisa e do Miguel também, de um jeito velho. Então, tinha alguns personagens, pessoas, assim, personagens que participaram muito da história da fenomenologia da PUC mesmo, e que a gente via que tinha algo em comum, que a gente queria resgatar, que a gente queria saber o que era isso que tinha. O que tinha se perdido também, o que estava acontecendo, o que tinha tanta crítica, o que era tanto. Esse estava desarticulado, tinham interesses que estavam desencontrados também, né? E de que maneira que esses interesses conseguiam ser colocados? E a gente, de alguma maneira, o meu grupozinho ali de supervisão, o Tarek, Vinícius Conde, o Vini Gomes também, acho que o Conde também. A gente começou a se juntar e foi juntando um grupo no WhatsApp para meio que conversar sobre isso. E se juntar para comer uma pizza para falar sobre isso. Poxa, de que modo que então a gente quer que algo seja construído, destruindo, acabando, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Tacando no chão, sabe assim? Alguém consegue mudar? Eu queria falar só uma coisa, que assim, comecei falando um pouco, né, sobre uma certa crise de identidade na fenomenologia, psicologia fenomenológica, né, em geral. E não é só na PUC isso. Com certeza. Existe, acho que, diversas bolhas, a gente vem, tudo bem que a gente tem opiniões, né, caminhos diversos para investigar tudo isso. Agora, tem, dentro do curso, né, que eu vendo assim, tem algumas coisas que essa falta de uma certa documentação mesmo, uma certa clareza, uma certa coisa, que são coisas mínimas, né, que deveriam ser colocadas, né, fica um pouco uma disputa. Mas fala assim, como alguém que deu um aula na universidade, que assim, tinha menos ainda, né, assim, não era, aqui a maioria ainda trabalha com Heidegger, os professores. Não dava, tinha que dividir disciplina com despontistas, com nigerianos, com uma galera, era uma coisa muito maluca nessa sala, já era um desafio ali. Eu nunca usei isso aqui na PUC, né, que é um curso forte de psicologia fenomenológica, né, de uma forma de ensinou isso no país, que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, vejo, né, a possibilidade justamente disso, né, quando
fala assim, a gente está falando da professora Ida, professora que se dispôs a chegar na pós-graduação, que as novas gerações possam, de alguma forma, buscar, pegar o bastão, fazer outras produções, outros espaços, né, que ajudem a ter maior diálogo, né? Acho que é uma coisa que você colocou ali, a falta de diálogo de não ser ouvido, né? Bom, a gente está buscando alguma coisa para ter uma coesão. Mas de um diálogo, assim, de quase que um atrito mesmo, né? De que um possa dizer e o outro responder, e isso poder ser construído, algo poder ser construído junto, né? Nas suas diferenças, não aniquilando o outro, né? Quase que isso, acho que eu estava querendo dizer. E só para, acho que completar o que eu estava querendo dizer, que assim, a semana, a nossa ideia inicial da semana de Fenô era de voltar às origens, de saber que é justamente muito ligado ao que é o pensamento do Heidegger, assim, a gente queria voltar às origens, das nossas origens, assim, como que surgiu a Maria Fernanda, sabe, que o Nichan, quem foi que foi abrindo passagem, caminho, os caminhos que foram, quem foi que passou, a gente queria chamar Lompari, que a gente queria chamar os primeiros mesmo, sabe, para depois, a partir disso, a gente, e não só eles, também outros, mas para a partir disso a gente poder seguir adiante com essa retomada, sabe, com uma reverência, assim, tipo, muito obrigada, vamos continuar a partir daqui com o que vocês colaboraram até então, sabe? E isso foi difícil de ser feito, não foi muito que deu para fazer, mas, enfim, acho que de alguma forma deu para continuar e chegou até aqui e acho que hoje está... Mas eu acho que na primeira semana já foi difícil pelo mesmo problema, sabe? Eu acho que vocês estão falando hoje, de que, então, era uma luta, assim, de, não, vamos destruir, então, o que está colocado, e vamos colocar todas as novidades, o que precisa falar, a gente vai falar, a gente quer falar de tudo isso, mas a gente também precisa de outras coisas. Não sei se ajuda, assim, só para te contar. Só é isso, então, tá bom. É que a gente está falando de uma abordagem que não dá muito a caminho, né? Não dá muito aquele abracinho de olha aqui como é que faz, né? Inclusive tem menos professor, tem menos espaço, tem menos fórum de alunos, né, disposto. Mas, então acho que isso tudo contribui para uma angústia também de, caramba, tem que ter mais fôlego do que você já tem que ter durante a graduação, com toda a carga horária, com todas as dúvidas, para montar algo, né? Eu acho que, assim, me compadecendo com a angústia de vocês, que infelizmente para mim pelo menos perdura até hoje, que é difícil, né, a gente se sentir amparado como o pessoal de abordagens que já percorreram mais caminhos sempre, mas também parabenizar vocês por isso, sabe, acho que vocês estão aí numa geração, sei que eu não sou tão mais velha assim, mas assim, vocês pegaram uma turma aí que está, enfim, tentando resgatar, né, essa organização e falando sobre, enfim, pegando o dinossauro pela mão por tentar guiar para um lugar, né, mais frutífero aí, mais, enfim, de conversa. Então, parabenizar vocês também por isso, né? Espero que continuem fazendo esse trabalho, que a Fenô percorra o caminho dela, né, com pessoas boas e que, enfim, que as relações disso com outros temas também sejam abordadas, né? Isso é muito bom. E agradecer a vocês pelo seu professor de tempo, acho que já estava só. Eu já agradecer a vocês por isso. Eu vou, então, só falar comigo muito como um encerramento, né? Obrigada a vocês por virem, gente. De verdade, eu acho que essa semana não seria nada se vocês não topassem, sabe? Tipo, os convidados, assim, chegarem, tipo, não, vamos lá falar. Tem gente que veio de Santos pra cá, e a gente pobres, que só não podia nem pagar a passagem de Santos pra cá para as convidadas chegarem, né? Mas a galera, não, vamos lá, vamos falar. E justamente por isso a gente fez a semana com esses temas tão plurais, para abrir espaço para a galera que chega e entender, eu acho que afinal não é só, sei lá, o jeito que o Nichan dá aula, que eu já tive aula que eu gosto, só que ou todos esses professores que acabam se afunilando um pouco nas coisas que eles estudam e não se atualizam, assim. A gente procurou até a Ida, assim, para ser a professora proponente da semana, justamente por ver que ela é uma pessoa mais aberta, assim, né? E justamente criar espaço para essas temáticas surgirem na graduação para todos os alunos, assim. E acho que... Eu só queria
finalizar que, assim, apesar de todas essas angústias, eu sinto que atualmente a gente está num momento o mais próximo possível do diálogo entre os professores, assim. Apesar deles não concordarem, assim, eles tiveram que se juntar para fazer a nova ementa, eles estão tendo que trabalhar junto, porque o novo desafio do currículo são as atividades extensionistas, que eles têm que propor e precisa ser igual para todas as turmas, precisa ser a mesma proposta. Então não cabe mais o freestyle que eles estavam mandando antes. E, assim, uma das questões que levou a gente a fundar a Liga é que, e que também o Alexandre trouxe na fala, que assim, a gente está, acho que no melhor lugar para a gente estudar fenomenologia, assim, a gente tem muito acesso, a gente tem os professores, assim, apesar de eles não terem abertura uns com os outros, eles têm com a gente, assim, de procurar, de saber, e a gente tem muitos parceiros. Acho que aqui a semana também é uma ferramenta muito importante, porque a gente traz essas outras vozes para virem falar de Fenô, e na Liga a gente também está com um movimento semelhante. E, assim, a gente também tem ido, e isso que você falou, Sofia, pegado na mão de cada um, se apresentar para eles, falar, a gente está aqui para isso. Oi? Tratar feito gente. Tratar feito gente, assim, né? Tipo, vocês também, enfim, a gente enxerga vocês e vocês vão nos enxergar, e a gente tem o que fazer, a gente tem uma tarefa juntos, assim, né? E aí quem topar, a maioria topa, assim, a maioria topa vir e fazer junto com a gente as coisas. Então, apesar de ser angustiante e de ser um puta desafio, assim, que tem pela gente, pela frente, assim, saber que a gente está construindo também, assim, estamos continuando esse movimento, tipo, da semana que começou há 7 anos atrás, então quase uma década depois a gente teve pouco avanço, mas teve algum avanço. E, assim, deixar também uma coisa para que as outras pessoas que vão fazer a psicologia na PUC futuramente possam colher, assim, desses nossos esforços. E acho que isso também ajuda a gente a ter uma motivação para estar aqui hoje, para ter feito a semana, para estar carregando caixa de livro, para estar correndo lá no audiovisual e voltando, e sem ganhar nada por isso também. Então, assim, é muito angustiante? Sim, como muitas coisas são. Mas também eu sinto que já foi pior, eu acho. É o que eu quero dizer. Não sei, é uma pergunta pra vocês. Eu sinto que já foi pior, assim. Acho que a gente tá caminhando. Né? Parece que essa angústia tá vindo mais como um motor mesmo, não como algo que paralisa. Que a gente, vamos continuar, vamos abrir espaço, vamos chamar a galera e vamos indo aos poucos, passos lentos, mais firmes, assim, sabe? Que é mais importante do que ser algo muito tchau, todo mundo vai embora, de novo. Não, calma. Né? Aos poucos as coisas mudam, assim, então, em direção a isso. Bom, gente, então, muito obrigada a todos que compareceram à mesa. Essa semana foi incrível, foi um prazer organizar. Obrigada, colegas da semana também. Tá bom. Verdade. E agora, só um recado final. Antes de eu encerrar a mesa, vai ter cerveja. Com desconto, porque a gente fez isso também. Nós temos uma ótima semana. Então, sextou, né, galera? Vamos beber, vamos curtir a vida, vamos ser jovem, né? Vamos lembrar que a gente é jovem, né? Depois dessa semana exaustiva, né? Então é isso. Obrigada.